Gente, vamos falar de planta hoje, um assunto que eu adoro. Quem já me conhece, meus clientes principalmente, sabem que eu adoro botar uma plantinha no projeto deles, principalmente quando a gente fala de paisagismo de área externa. Eu acho que quanto mais a gente consegue trazer essa atmosfera de vegetação robusta, saudável, bonita, mais a gente consegue um paisagismo super legal. Mas eu vou trazer aqui pra vocês também muito hoje dessa visão de como que a gente agrega essas plantas dentro de casa. Tu ainda não conhece muito sobre os benefícios das plantas, vegetação é uma coisa que nos traz muito essa sensação de calma, né? A neuroarquitetura estuda muito isso, então a gente tem muito essa sensação de tranquilidade quando a gente vê vegetação, é uma coisa muito natural pro nosso cérebro. Então quando a gente fala da casa da gente, principalmente, é muito interessante a gente trazer elementos de vegetação. Falando em termos de ambientação, assim mesmo, né? As plantas também umidificam o ar, então trazem essa coisa de um espaço mais agradável, né? Plantas estimulam criatividade, enfim, as plantas, assim como todos os outros elementos de decoração, elas contribuem para a criação dessa atmosfera gostosa, né? Até para essa sensação agradável visualmente, né? Então eu quero convidar vocês a entender um pouquinho mais sobre alguns pontos que eu quero trazer que são bem importantes de quando a gente fala de ter vegetação tanto na parte externa quanto na parte interna da casa. Bom, então vamos lá pro primeiro ponto, um dos mais importantes, que é: plantas são lindas? Sim. E beleza, dá trabalho. Tudo aquilo que é bem feito, que é bem cuidado nessa vida, gente, dá trabalho. Então precisa sim dedicar um tempo para cuidar das plantinhas. Precisa regar, precisa dar adubo, precisa tirar as folhinhas quando elas estão feias. A gente precisa ter esse tempo de realmente cuidar da nossa planta. E aí eu sei que vai ter gente que vai dizer: ai, é por isso, pelo tempo que eu preciso cuidar da minha planta, que eu vou botar plantas artificiais. E é aqui que vem o ponto, tá? Gente, realmente, a planta artificial, ela é sim um ótimo recurso, principalmente quando a gente fala de um ambiente que não tem iluminação natural. A planta gosta de luz natural, pra ela viver, pra ela ficar bem, pra ela ficar bonita. Principalmente se depende do tipo da planta, né? Mas a maioria das plantas vão preferir mais luz do que insolação direta, né? Mas vai depender do tipo da planta. É sim importante que tu tenha luz natural, e quando for o caso de tu não ter nenhuma iluminação natural, que realmente vai ser muito difícil de a planta ter um longo período de vida ali dentro, é sim interessante de tu pensar numa planta artificial, mas ela nunca vai ser como uma planta natural. A planta natural, gente, ela, não sei explicar, é vida realmente, né? Ela traz uma sensação muito diferente pro nosso espaço do que um plástico, por mais realista que seja aquele plástico. Então priorize sempre plantas naturais e entenda que sim, elas vão dar um pouquinho de trabalho, é tipo um bichinho que a gente precisa dedicar pra cuidar. A gente tem planta assim que tem uma manutenção mais baixa, né? E no escritório, por exemplo, a gente tem uma que a gente apelidou inclusive de Chico Bento. Então o Chico Bento, a gente não sabe se ele é um menino ou uma menina, mas a gente apelidou ele de Chico Bento, tá? O Chico Bento ganha algo uma vez por semana, ele é super de boa, é um pau d'água, tá? Enfim, o Chico Bento ganha algo uma vez só por semana, ele é uma planta super de boas e, assim, traz uma vida maravilhosa aqui pro espaço. Então, tu pode sempre pensar, quando tu vai escolher a tua planta, é buscar por uma planta que talvez não tenha tanta manutenção, né? Óbvio que vai depender de onde tu quer colocar ela, qual o tamanho dessa planta, enfim, vários fatores, mas a planta vai dar um pouquinho de trabalho, mas, gente, é maravilhoso, tá? Então, lembrem-se disso, que vale a pena dar uma cuidadinha. Então vamos lá, quando a gente fala de escolher uma planta, a gente vai ter geralmente 3 situações, né? Ou a planta, ela vai preferir só uma luz difusa, não vai gostar muito de sol. Ou a gente vai ter a planta que vai gostar da iluminação difusa, mas vai querer sim algumas horinhas de sol, pelo menos por dia, né? Pelo menos um pouquinho. E vai ter as plantas que vão gostar de sol pleno, que é aquele ambiente que vai pegar sol o dia inteiro ali, e que a gente precisa ter uma planta que realmente seja mais resistente a esses casos, que geralmente são as plantas que vão dar mais flores, frutas, né? Que vão ser tipo mais as arvorezinhas ou um cactus. Isso também, no momento que tu for comprar a planta, tu pode sempre contar com o auxílio da pessoa que vai te vender a planta, que geralmente o pessoal das floriculturas entendem muito, né, de qual planta que vai durar mais, dependendo da quantidade de insolação que tu tem ali. Então, por exemplo, uma das que a gente gosta muito aqui é a lirata. A lirata é uma que funciona super bem num local que pega sol, mas não pode pegar sol o dia inteiro também, então ela é mais desse intermediário. Então é importante só tu tomar esse cuidado na hora que tu for comprar, de pensar onde tu vai botar a planta. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar a planta num local que não pega sol nunca, que
só tem luz natural. Não adianta tu querer colocar ali uma planta que precisa pelo menos de um pouquinho de sol por dia. Por quê? Porque ela vai durar um pouco, mas depois ela vai acabar morrendo. Então pensa, não vai comprar a planta e depois tu vê onde tu vai botar. Não, pensa onde tu vai botar a planta e daí vai escolher então uma vegetação que seja compatível com aquele local que tu quer colocar ela. E bom, quando a gente fala de tamanho de composição, aqui vou começar falando um pouquinho primeiro de área externa. Então quando a gente fala de paisagismo, é muito legal a gente pensar essa vegetação em camadas. Então a gente gosta muito de trabalhar uma vegetação de um porte um pouco mais alto, sempre na parte do fundo. Depois a gente vem construindo uma camada média, depois a gente vem com uma camada mais baixa. E é interessante também a gente pensar sempre esses acabamentos quando a gente tem a finalização de um volume de vegetação maior e vai ter uma transição para grama, por exemplo. Uma grama preta a gente gosta muito, né, de utilizar para fazer esses contornos, para fazer esse acabamento. Então às vezes tu vai ter uma folhagem de volume um pouco maior e aquele acabamento de raiz embaixo ele não é tão bonito, então pra gente fazer uma harmonia, né, uma transição entre esse volume de vegetação maior e essa grama que vai ser super rasteira, é interessante a gente trabalhar alguma plantinha mais baixinha que vai cumprir essa função de acabamento. Pode ser também a grama amendoim, né, que cumpre super bem esse papel também, que é bonita, não dá muita manutenção. Trabalhando esses volumes de vegetação que fica uma coisa super agradável, bem preenchida e fica com esse aspecto viçoso que eu gosto muito nessa parte do paisagismo. Então, quando a gente vai falar da composição da vegetação dentro de casa, é importante que a gente sempre tenha a noção do local que a gente vai colocar aquela vegetação, que a vegetação precisa ser proporcional ao espaço que a gente tem disponível para colocar aquela vegetação. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma prateleira com 50 centímetros de altura, sei lá, um espaço decorativo. Não adianta eu botar uma plantinha que fique desse tamanho, vai sumir. Se eu tenho uma prateleira baixa, eu não posso botar uma planta que vai encostar na parte de cima. Então eu preciso trabalhar com plantinhas menores. A gente ter essa noção de proporção da planta para o espaço que ela vai ocupar é muito importante para que não fique com uma cara estranha, né? Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem quando a gente fala de vegetação é colocar plantinhas muito pequenininhas num espaço que é enorme. E aí fica com uma cara de quê? De pobre, né? Não fica com uma cara de vegetação bonita, preenchida, viçosa. Então é interessante sempre a gente ir cuidando dessa questão da proporção. Eu vou colocar uma planta no chão, eu tenho um espaço livre para colocar, eu tenho um pé direito alto, eu preciso pensar o quê? A gente precisa colocar uma vegetação de um porte maior, então pode usar sim esses vasos maiores para elevar. A gente pode, inclusive, em pé direitos muito altos, usar alguns recursos de criar patamares embaixo para elevar ainda mais os vasos, deixar essa vegetação preenchendo um pouco mais esse espaço. Então essa questão da proporção é sempre muito legal de a gente cuidar quando a gente fala de vegetação para que ela não fique com cara de pobre. Bom, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já ativa as notificações lá no sininho pra gente se encontrar aqui na próxima semana pro nosso cafezinho. Deixa o teu like se tu ainda não deixou e era isso. Vambora!